Por que você explodiria uma baleia? Em 1970, a pacata cidade de Florence, Oregon, testemunhou um dos espetáculos jornalísticos mais bizarros já registrados: o infame incidente da baleia explodida. A história se desenrola em 9 de novembro, quando uma enorme baleia cachalote sem vida apareceu na praia de Florence, a cerca de 1 quilômetro do South Jetty. Com um peso de 8 toneladas e um comprimento de 14 metros, ela era tão grande quanto um ônibus escolar típico. O gigante da carcaça estava deitado de lado, apodrecendo sob o calor do sol por dias. E à medida que o fedor pútrido da decomposição tomava conta do ar, ficou claro que era preciso agir drasticamente e com rapidez. Naquela época, o Departamento de Transportes do Oregon tinha jurisdição sobre as praias do estado, então cabia a eles descobrir como remover essa monstruosidade. E como o encalhe de baleias era um acontecimento extremamente raro na costa do Oregon, ninguém realmente se lembrava de como o último encalhe, supostamente em 1910, havia sido resolvido. Considerou-se enterrar a baleia, mas as autoridades temiam que as marés a desenterrassem. Outra opção era cortar a carcaça para removê-la, mas isso trazia desafios logísticos e nauseantes, como encontrar voluntários corajosos e equipamentos especializados. E permitir que a baleia se decompusesse naturalmente era um processo lento, com riscos potenciais à saúde e odores desagradáveis persistentes. Com poucas opções restantes, surgiu um plano ousado para limpar a praia dessa monstruosidade em decomposição, explodi-la em pedaços. Uma decisão que acabaria resultando em uma catastrófica comédia de erros. Enquanto o fedor da baleia permeava a costa, uma multidão se reuniu, morbidamente curiosa sobre o Leviatã em decomposição. Equipes de reportagem pairavam por perto, ávidas por uma manchete. Entre eles estava o repórter Paul Lindemann, esperando uma matéria leve, mas recebendo muito mais do que esperava. O Departamento de Rodovias do Estado do Oregon não tinha apenas um problemão em suas mãos, tinha um problemão fedorento. O que fazer com uma baleia de 45 pés e 8 toneladas morta ao chegar na praia perto de Florence? O engenheiro do Departamento de Rodovias, George Thornton, disse a Lindemann que a dinamite já resolvera muitos problemas antes e tinha uma estratégia. Bem, estou confiante de que vai funcionar. A única coisa é que não temos certeza de exatamente quanto explosivo será necessário para desintegrar essa coisa. Assim, urubus, gaivotas, caranguejos e outros animais poderão limpar tudo. Após consultar especialistas da Marinha dos Estados Unidos e em munições, as autoridades concordaram que valia a pena tentar. Usando meia tonelada de explosivos, a escavação começou enquanto especialistas em explosivos colocavam meticulosamente 20 caixas de dinamite de 50 libras ao redor da baleia. À medida que a tensão aumentava, a multidão foi recuada 1/4 de milha para uma distância segura. A estratégia de Thornton era tratar a baleia como uma rocha e explodir os restos em direção ao oceano, onde a maré poderia fazer a limpeza. Ele garantiu aos céticos que eles simplesmente vaporizariam a carcaça em pedaços manejáveis para os necrófagos. Enquanto isso, um transeunte com treinamento em explosivos apareceu na cena enquanto dirigia seu Oldsmobile recém-comprado. Ele avisou a divisão de rodovias que eles precisavam de menos explosivos para empurrar a baleia de volta ao mar ou, significativamente, mais para obliterá-la em pequenos pedaços mastigáveis de baleia. Apesar das sugestões dele, a detonação prosseguiu como planejado. O que aconteceu em seguida foi puro pandemônio. A explosão estrondosa lançou o enorme lado direito da baleia a 45 metros de altura, matéria de baleia e areia, e romperam no céu como um vulcão em erupção. Os espectadores nas dunas assistiram em choque enquanto o mamífero se desintegrava. Mas o humor rapidamente se transformou em pânico quando, em vez de pequenos pedaços, grandes pedaços de carne de baleia foram lançados perigosamente em direção aos espectadores. Os espectadores gritaram e correram para se proteger enquanto enormes pedaços de carne chamuscada caíam ao redor deles. Ao perceber que não estava longe o bastante, a equipe de reportagem também começou a correr. E essas coisas caem no chão. E de repente você percebe, meu Deus, eu posso ser morto por gordura de baleia aqui. O pior de tudo era o fedor miserável das entranhas vaporizadas, revirando estômagos por onde passava. Ou, como as equipes de notícias disseram,
O cheiro era horrível, mas quando eles explodiram aquilo, ficou 2 vezes pior. Em meio ao caos, uma vítima se destacou. Um carro estacionado a 140 metros de distância foi de repente esmagado por um pedaço de baleia do tamanho de uma mesa de centro. Ironicamente, o Oldsmobile novinho em folha pertencia ao transeunte que tentou avisar as autoridades. Ele só pôde assistir horrorizado enquanto seu carro precioso era reduzido a sucata. Era um carro bacana, né? Acabei de pegar na Dunham's e era um Regency. E como eu disse, o engraçado sobre o slogan deles era um negócio de outro mundo. Em 2 dias, o estado do Oregon reembolsou o proprietário pelo valor total de varejo do carro dele. Incrivelmente, ninguém se feriu. As consequências exigiram mais ações. Thornton inspecionou o local, encontrando pedaços de baleia espalhados e pó de gordura por toda parte. Ou, como disse o repórter Lindemann, A explosão espalhou gordura para além de todos os limites imagináveis. a explosão também abriu um buraco enorme na praia. Uma parte significativa da baleia permaneceu, que acabou sendo removida e enterrada com a ajuda de um trator. Pedaços menores de gordura foram recolhidos e descartados ou cobertos com areia. As gaivotas, que inicialmente se esperava que se alimentassem dos restos, foram assustadas pela explosão e permaneceram cautelosas em relação à área por algum tempo. Em meados da década de 1990, o engenheiro Thornton foi contatado por Lindemann, mas recusou-se a dar entrevista diante das câmeras. Ele acreditava que a cobertura da imprensa sobre o evento havia transformado uma operação bem-sucedida em um desastre. Quando perguntado se queria revelar o que havia dado errado naquele dia, Thornton respondeu de forma seca, sugerindo que, na verdade, nada havia dado errado. Para Lindemann, o segmento que ele hesitou em produzir acabou se tornando um fenômeno histórico. Me perguntavam sobre isso praticamente todos os dias da minha vida ou comentavam sobre isso. Essa era a vida, e houve definitivamente uma época em que eu estava cansado de ouvir sobre isso, mas superei. De acordo com dados de 2006, o vídeo foi assistido mais de 350 milhões de vezes em várias plataformas. A história da baleia explosiva serviu de alerta em 1979, quando 41 cachalotes encalharam e morreram em uma praia ao sul de Florença. A possibilidade de explodir as carcaças com dinamite foi rapidamente descartada. As autoridades queimaram e enterraram as carcaças. Em vez disso, a política atual do Oregon é enterrar as baleias mortas e encalhadas na areia. Em uma demonstração de humor coletivo, os moradores de Florença batizaram sua mais nova área de lazer como Parque Memorial da Baleia Explosiva, em homenagem ao infame evento que aconteceu há mais de 50 anos. A baleia explosiva pode ter deixado uma bagunça na praia, mas também rendeu uma baita história. Assista a este episódio a seguir. Se você achou este vídeo interessante, por favor, deixe um like e um comentário se quiser apoiar o canal.